Então, pessoal, um outro tópico que a gente vai falar agora é a respeito do mito da caverna. O mito da caverna foi uma historinha que Platão criou para ele resumir toda a brisa que a gente viu aqui a respeito do mundo sensível e inteligível. Então, é uma historinha bem resumida que ele criou para facilitar o entendimento aí do seu pensamento, de sua filosofia, certo? Porque da mesma forma que Sócrates, Platão, ele começou a ter discípulos também. Platão, ele foi um mestre também. Então, ele ensinou muitas pessoas. E para facilitar então o seu ensinamento, né, sobre toda a sua mentalidade a respeito do mundo, ele criou essa historinha super bacana do mito da caverna, correto? Então, Senta que lá vem a história. dentro de uma caverna existia uma cambada de gente que ficava acorrentada e presa. Enquanto isso, elas olhavam na parede da caverna várias sombras sendo projetadas através de uma fonte de luz. Mas para estes homens acorrentados, as sombras era o mundo real para eles. Eles não tinham acesso ao mundo exterior. Estes homens nasceram na caverna. Portanto, as sombras que eram projetadas era a única referência do que seria a realidade. Então eles não conseguiam discernir o que era somente sombra, o que só era somente ilusão e o que era a realidade. Para eles as sombras eram o mundo real. E eles não conseguiam sair porque eles estavam confinados, estavam presos, estavam acorrentados. Mas, certo dia, um desses homens ousa em se libertar. I want to break free. Não sei como, né? Mas dentro da história, um cara conseguiu aí se desacorrentar e se libertar dessa prisão. Este homem que conseguiu se desacorrentar, ele começa a explorar a caverna. Então ele escala pedras, escala topo de terra, começa a dar um rolê muito da hora lá na caverna. E aí, então ele percebe que existe uma subida. E nessa subida, este homem livre começa a ter muita dificuldade, porque ele quer ver o que era, onde dava aquela subida. Então ele, com muita dificuldade, ele faz uma força gigante e começa a escalar. Bora, compadre! Ajuda o maluco, tá doente! Escalar, até no momento que ele tem acesso ao mundo exterior. E os seus olhos começam a arder, começam a doer. Porque aqueles olhos não estavam acostumados em ver a luz do sol. Mas com o tempo este homem consegue se acostumar e consegue ver as maravilhas do mundo real, do mundo verdadeiro, do mundo exterior. Que linda história! Talvez no máximo vocês tenham conhecido essa parte. Mas já que aqui o negócio é mais hardcore, eu vou contar a história até o final, porque a história não para por aqui. E ele percebe que esse mundo é belo, é bonito, e aí ele percebe que seus irmãos estão presos dentro da caverna ainda, achando que o mundo real é aquelas bodegas de sombra que eles sempre viam desde a infância. E aí o que acontece? Este homem livre, ele toma a heróica atitude de retornar à caverna. Então ele desce, ele tupica, ele cai, mas ele consegue entrar novamente pela caverna com enorme dificuldade, se adentra, volta ao fundo da caverna e tenta libertar os seus irmãos. Então o homem, ele observa os seus irmãos presos na caverna e ele quer libertar os seus irmãos. E ele tenta convencer aos seus irmãos que este mundo era um mundo ilusório. Aquelas sombras são meramente ilusões, são meramente distorções. Só que os seus irmãos não acreditam nele. O cara livre, o homem livre, ele insiste em libertar os seus irmãos. Ele insiste em convencer que existe um mundo maravilhoso lá fora. Só que os seus irmãos começam a achar que ele está louco.
E aí ocorre um desentendimento, uma discussão, que resulta no assassinato do homem que se libertou, porque os seus irmãos acreditavam que ele não estava falando a verdade. E essa incompreensão levou então a esse assassinato. Fim da história. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. É uma história, é um final muito triste, né, gente? Mas vocês conseguiram reparar a referência de Sócrates em Platão? O Platão criou essa história fazendo analogia a toda a história do Sócrates. Para ele, o Sócrates é o cara que se libertou da ignorância, do mundo sensível, do mundo dos preconceitos, das superstições. É o homem que com muito sacrifício sai da caverna, conhece a verdade. E é o homem que heroicamente buscou transmitir a verdade para as pessoas. É o homem que buscou fazer com que as pessoas também se libertassem das correntes da ignorância para conhecer a verdade. Só que da mesma forma que o homem do mito da caverna, Sócrates foi assassinado injustamente, justamente por pessoas que não o compreendiam, que não o compreenderam no final da história, certo? Então observe essa analogia muito bacana, certo? Então a gente tem um questionamento. Como que a gente vai alcançar o mundo inteligível então? Porque Platão ele vai falar, o mundo sensível é uma ilusão, o mundo inteligível é o mundo verdadeiro e a gente tem que ir para lá. Ok? Mas como que a gente vai fazer isso? Então Platão ele recorre ao método socrático que a gente viu na aula passada. Então, Platão ele fala que o método socrático é uma coisa que você tem que aplicar, tem que utilizar para conseguir o mundo inteligível. Mesmo esquema. Então, o método socrático, só para retomar, é um método dialético, onde a gente vai ter uma afirmação sendo feita, e em seguida uma contestação, e depois vai haver o aprimoramento das ideias. Tese, antítese, síntese. Olha só, né? Então, o método socrático, o mesmo método socrático que a gente viu antes, vai ser aplicado também para Platão, correto? Se para Sócrates, com o método socrático, você vai alcançar a verdade universal, aqui você vai usar o método socrático para ter acesso a essa dimensão inteligível, correto? E Platão vai dizer que a gente vai ter então um processo, uma evolução, até alcançar este mundo inteligível. No primeiro nível, a gente vai estar no nível da opinião, ou seja, a sua percepção de mundo, a forma com que você enxerga as coisas. E é uma forma muito imperfeita, porque é só uma percepção. Então, às vezes você está errado em muitas coisas. A sua mentalidade está repleta de superstições, de ideias mal formadas, má compreensões, preconceitos, tudo isso formando a sua opinião individual, correto? Então, quando as opiniões se juntam, formam então as crenças. A crença é somente o coletivo de opinião. Junta um monte de opiniões, forma a crença. Então a crença seria então um conjunto de lendas, de preconceitos, de superstições, de hábitos que nem sempre fazem sentido racional. Tudo a um nível coletivo, tá, gente? A terceira fase de evolução aí, né, do alcance do conhecimento esquecido, é o esforço racional. Nessa fase você vai começar a usar a sua racionalidade, você vai começar a usar o método socrático para você transcender o nível da opinião e da crença, transcender o nível do preconceito, transcender o nível da superstição e começa a usar cada vez mais a racionalidade e assim aperfeiçoando as suas ideias. No período do esforço racional, então vai ser um período que você vai pegar as ideias que você tem
as suas ideias, as suas convicções, as convicções das outras pessoas, e você vai submeter a um processo de purificação. Você vai purificar estas ideias por meio do método socrático, certo? Então, a cada vez que você evolui racionalmente, você então vai tendo ideias cada vez mais perfeitas, cada vez mais aprimoradas. E aí você vai seguindo então o processo de evolução até chegar na fase de intuição intelectual. Nessa parte você vai ser todo high-tech, entendeu? Você vai estar com a razão bem sisuda, uma razão bem assim, né, da hora. Você vai ser aquela pessoa plenamente racional e vai ser aquela pessoa que já vai estar tendo acesso ao mundo inteligível. Então você vai chegar num nível em que a sua intuição vai ser uma coisa já aliada à racionalidade. A sua forma de pensar vai ser 100% racional. Você vai estar, literalmente, a sua mente vai estar purificada de todas as imperfeições, de todas as ilusões do mundo sensível. A sua forma de pensar vai ser 100% perfeita, 100% racional. Seria o ápice da sua evolução. Correto? E agora a gente vai falar sobre a concepção política de Platão, certo? Tudo que está relacionado à política dentro do pensamento de Platão está relacionado muito com a teoria do rei filósofo e também em relação à tripartição da alma. São dois conceitos aí que envolvem toda a concepção política de Platão, correto? A teoria do rei filósofo e tripartição da alma. Do que falam estes conceitos? Vamos ver agora. Então, a concepção política de Platão é o seguinte. Para Platão, a política tem uma função muito específica, que seria garantir o bem supremo da população, o bem comum. Para Platão, você somente vai conseguir alcançar o bem supremo de toda a sociedade por meio do mundo inteligível. É somente no mundo inteligível que você vai saber a melhor forma, a forma mais perfeita de se dirigir uma sociedade, de se governar uma sociedade. Então, para ele, tem muita questão dessa relação de você acessar o mundo inteligível e saber como que você então vai garantir o bem para toda a população. E logicamente, você vai fazer isso usando 100% de sua racionalidade. Nada mais, nada menos, somente a racionalidade. Outra coisa, a gente falou aqui, né, a teoria do rei filósofo. O que diz essa teoria? Platão, ele diz que os filósofos, as pessoas sábias, são essas que devem governar a sociedade. Então, Platão, ele acredita muito nessa questão de uma sociedade organizada em castas, em hierarquia, certo? Então, quem deve estar no topo, quem deve estar liderando, governando, são os filósofos, são os sábios. Por quê? Por justamente envolver essa questão de que os filósofos eles estão mais próximos do mundo inteligível. Então, eles estão mais próximos de descobrir qual é a melhor forma de governar uma sociedade, certo? Então, a teoria do rei filósofo é isso. São os filósofos que então devem liderar a sociedade. São eles que devem governar, porque, em tese, são as melhores pessoas para isso. Eles vão saber a melhor forma de governar, correto? E aí a gente tem a questão, essa segunda questão aqui, que é a tripartição da alma. Tripartição, 3 partes, dividir em 3. Isso envolve muito a questão da alma e da sociedade. Vamos entender melhor isso. No caso, Platão ele vai acreditar que a alma é dividida em 3 partes. A parte da alma concupiscente, a alma irascível e a alma irracional. E ele acha que da mesma forma que a alma é dividida por essas 3 partes, a sociedade também vai estar dividida em 3 partes iguais, cada uma correspondendo a um tipo específico de alma. Mas vamos falar da sociedade depois, vamos falar da alma aqui. A alma
concupiscente, ela corresponde aos nossos instintos mais carnais, mais primitivos, certo? Então, necessidade de alimentação, sexo, as necessidades fisiológicas básicas, tudo isso corresponde à alma concupiscente, as coisas mais selvagens, primitivas da natureza humana. A alma irascível é a parte da nossa alma que corresponde a sentimentos superiores, que a gente fala. Porque na alma concupiscente também existem sentimentos, só que sentimentos mais primitivos, mais baixos, mais inferiores, vamos dizer assim. Porque na alma concupiscente é baixaria, é um negócio mais, né, como eu falei, selvagem, negócio raw, né? Pinto. Mas na alma irascível existem sentimentos elevados no sentido de haver sentimentos como paixão, coragem. Esses sentimentos são sentimentos honrosos, vistos como honrosos. E por isso que eles pertencem então à alma irascível. Tanto que a alma irascível corresponde a essa parte do nosso corpo, que é o peito, né, onde está o coração, pá. Enquanto a alma concupiscente é necessário. Agora, a alma racional é a parte mais, então, evoluída, vamos dizer assim, porque é lá que mora a razão. É lá onde permanece a nossa racionalidade, o principal órgão do nosso corpo, que é o cérebro. Então, em tese, a alma racional ela deve controlar a alma irascível e a alma concupiscente. A alma racional que tem que dominar. Esse pensamento então vai se projetar na sociedade. Então, na sociedade a gente tem essa situação aqui. As castas mais baixas vão corresponder à alma concupiscente. E aí, em que sentido? Essa casta mais baixa, que corresponde à alma concupiscente, é a parte da sociedade que vai suprir as necessidades básicas do restante da sociedade. Ou seja, os camponeses, os comerciantes, as pessoas que mexem nessa parte de comércio mesmo, de agricultura também, né? Esse povo todo, querendo ou não, eles sustentam a sociedade inteira, por justamente suprir essas necessidades mais baixas. Mais baixas não, mas as necessidades mais básicas, certo? Aí temos logo acima a classe dos guerreiros. Porque da mesma forma que os guerreiros, a gente tem aqui a alma irascível. E a alma irascível, o que tem na alma irascível? Tem os sentimentos nobres, que eu falei, os sentimentos superiores. E um guerreiro ideal, ele tem que ser uma pessoa cheia desses sentimentos superiores. Como que vocês imaginam um guerreiro ideal? Um guerreiro tem que ser alguém que seja corajoso, alguém que tenha amor ao país, à sociedade. Então esses valores de patriotismo e de coragem têm que estar dentro do guerreiro. E por isso que os guerreiros então correspondem à alma irascível, porque eles são movidos, pelo menos em tese deveriam ser movidos por sentimentos nobres, coragem, bravura, patriotismo, certo? E aí, obviamente, a casta maior de todas são os filósofos, teoricamente, os mais racionais, e eles deverão então governar toda a sociedade por eles estarem mais próximos do mundo inteligível. E por isso, eles saberiam melhor como conduzir uma sociedade, certo? E aí a gente encerra o nosso conteúdo de Platão, e na próxima aula a gente vai falar sobre um discípulo de Platão. Então vê que é uma coisa interessante, parece aquela coisa, né? Filho, pai e neto, né? O avô, filho, pai e neto. O maior, né? É o Sócrates, o vovozão. Platão é o paizão. E o filho é quem? Aristóteles. Sim, Aristóteles foi um discípulo aí de Platão. E a gente vai ver que Aristóteles é bem diferentão, porque ele vai discordar de algumas coisas do seu mestre. Eu sou diferente das outras garotas. Então, próxima aula, Aristóteles, e é isso aí. Beleza? Então, pessoal, falou, até mais.
Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not